Eu agora vou chamar o Marcos, nosso diretor de marketing, para falar um pouco sobre o que é o novo. Muito obrigado. Bom, gente, ia começar primeiro lendo ali o que vocês esperam da gente. Então, pessoal, pode trazer aqui, por favor? Eu acho que não vai dar nem para ler tudo, porque tem muita coisa, né? Mas então vamos lá. As Forças Armadas não podem receber remuneração menor que as forças auxiliares. Liberdade de expressão, fim da corrupção, nova Constituição, maioridade penal, agilidade na justiça, investimento em educação, saúde e meio ambiente. Fim do Estado, isso é um pouco radical. Solucionismo, minimizar a coerção institucionalizada. Sem gerência de raposas felpudas, não sei o que quer dizer. Defesa da liberdade de escolha dos cidadãos. Radicalizar a democracia. Respeito ao contribuinte, Estado eficiente. Menos intervenção estatal, mais liberdade. Honestidade, transparência, menos Estado. Redução das taxas de impostos, eliminação de cobranças abusivas. Facilitar a importação, exportação, facilitar a abertura de empresas. Melhoria do funcionalismo público. Eficiência, menos impostos, tecnologia para combater a corrupção. Eficiência, investimento em tecnologia, combate à impunidade. Fim do Banco Central, também é um pouco radical. Privatização de todos os bancos estatais, isso é perfeitamente viável. Evolução da política nacional, modernização das Forças Armadas, resgatar o seu prestígio e respeito. Estado mínimo, menos impostos. Acabar com tabus da sociedade brasileira, como os conceitos de lucro e privatização. Liberdade econômica, oportunidade para empreendedores, a construção de um país próspero, diminuição do peso do Estado sobre os ombros do cidadão, mais liberdade individual, defesa incontestável da liberdade e da segurança jurídica, respeito aos indivíduos, diminuir o tamanho do Estado, redução da carga tributária, abertura da economia à competição internacional, Estado mínimo, menos impostos, abaixa a corrupção, liberdade econômica, mais Mises e menos Marx, liberdade, menos Estado, privatização das empresas públicas, resgate das liberdades individuais, contra a sociedade coletivizada e dividida em grupos de interesse, direito de portar armas, governo mínimo e limitação do número de mandatos eletivos. Privatização das empresas públicas. Respeito à vida e à propriedade alheia. Liberdades individuais. Tem alguns que eu não estou lendo porque estão difíceis de ler, tá? Respeito à natureza. Estado mínimo, menos impostos. Por uma educação melhor, assim como pelo resgate da saúde pública. Menos estados. Novas ideias para construir um país melhor. Menos ineficiência, mais progresso. Menos intervenção estatal, aumento dos meios e métodos de acesso a todos os dados, negócios, concorrências, contratos, uma sociedade mais fácil. Qualidade na educação, privatização da Previdência, Estado mínimo, fim da estabilidade do servidor público, freio no judiciário, ensino do empreendedorismo. Pouca coisa diferente aqui. Monarquia absolutista, não sei qual é o objetivo. Eficiência, honestidade, Estado mínimo mais liberdade. Derrubar o PT. Transformação, apoio máximo ao empreendedor. Fazer uma revolução cultural no país. Tolerância zero aos corruptos com uma referência ao PT. Ideias liberais do Brasil. Exemplo de República Ampária, o novo deve ter seu tipo párea. Um partido com programa liberal e que cumpra e defenda o que está no programa. Moralidade administrativa, transparência ética, moralidade e eficiência. Contra o PT a qualquer custo. Bom, gente, quantas vezes vocês escutaram a palavra liberdade aqui? Eu não contei, né? Mas provavelmente foi a palavra que mais se repetiu. Mais liberdade e menos Estado. Bom, esse é o nosso número de registro.
né? O 30 já tá prometido, foi o que foi solicitado que a gente deve ter. Qual o botão, Mata? Tá. Bom, o que é um partido político? O partido político, essa não é a nossa visão. Isso é o que deveria ser todo partido político. Ele é um instrumento para o cidadão comum participar na política. E é isso que a gente quer que o Novo seja. A gente quer construir um partido onde todos vocês possam interferir e ver suas ideias realizadas. Isso aqui o Mota já falou, né, mas o que é importante aqui para quem está no Rio de Janeiro? Nós precisamos ter diretórios em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Né, e o diretório estadual, que é liderado pelo Mota, está aqui para apoiar quem sair daqui e quiser montar um diretório em outro município que não seja o município do Rio. Uma coisa importante, porque eu sei que vão vir as perguntas depois, é vocês saberem que o Novo ainda não elaborou os seus programas de governo. Os nossos colaboradores estão unidos em torno de princípios, ideias e valores. Nós temos diversos grupos de estudo, que a gente vai mostrar no final, e esses grupos de estudo têm a finalidade de estudar a situação para que isso venha a subsidiar os programas de governo no futuro. Bom, esses são alguns dos nossos princípios. O primeiro deles é a igualdade perante a lei. É muito comum a gente desejar que as pessoas tenham igualdade de oportunidade ou que sejam tratadas todas como iguais. E, se você olhar nessa plateia aqui, você não vai conseguir achar um indivíduo nem parecido com o outro. Né? Não tem a mesma aparência, a mesma capacidade, a mesma vontade, né? Teve sorte diferente na vida, e a única coisa que a gente pode aspirar a ser igual é a igualdade perante a lei. E é o que a gente não vê acontecer hoje. Então, esse é um dos nossos ideais. O outro é respeito à liberdade individual. Né? Cada indivíduo deve poder exercer aquilo que ele tem liberdade para fazer o que tem vontade, né? E ser garantido pela lei. Né? E com a liberdade vem a responsabilidade. Né? Então, não adianta a gente querer ter liberdade, né, para fazer o que quiser, sem ter a contrapartida de ser responsável como indivíduo e como cidadão. Estado apenas por essencial. Pelo que todo mundo pediu aqui, né, e esse é um dos nossos princípios, o Estado deve se limitar a fazer aquilo que só o Estado pode fazer. A gente não está aberto para discutir isso aqui hoje, né, porque isso vai ser refletido nos nossos programas de governo, mas certamente a nossa linha é que o Estado deve ser retirado de diversas atividades onde ele não é necessário, onde os cidadãos organizados, respeitando a lei, podem suprir o que o Estado não está fazendo direito. Respeito ao dinheiro arrecadado dos cidadãos comuns com impostos. É muito comum a gente falar em verba pública ou em dinheiro público. Isso não existe, gente. O que existe é aquele dinheiro que é administrado por alguém, eleito por nós, e que foi dado por nós para que ele usasse aquilo ali. Então não existe dinheiro público. O que existe é o nosso dinheiro arrecadado com impostos. E respeitar esse dinheiro e usar ele com parcimônia e no que ele tem que ser empregado é fundamental. Respeito à iniciativa privada e ao livre comércio. Como foi amplamente solicitado aqui, né, não existe prosperidade se não tiver uma economia organizada e que gera riqueza. Né? O Mota mostrou no slide dele, é impossível a gente redistribuir aquilo que não cresce. Né? Se o nosso país tem uma renda per capita que não aumenta, você pode redistribuir da maneira que quiser, que a vida não vai melhorar. Né? Ela só vai melhorar se a gente respeitar a iniciativa privada e o livre comércio, e permitir que o cidadão se organize e, dentro das suas capacidades, das suas diferenças individuais, gere riqueza. E é só assim que a vida melhora. Bom, como o Mota já falou, política não é negócio. Não é o lugar, a política não é o lugar onde o cidadão vai enriquecer. A política é o local onde ele deve doar um pouco à comunidade que ajudou ele a melhorar de vida. E é isso que une todos os representantes do Novo hoje. Todos eles são profissionais liberais, como o Mota falou, empresários, né, ou funcionários de outras empresas. Todos têm suas atividades, né, e doam o seu tempo para que a gente possa organizar o partido. E é isso. O esforço para o exercício de mandato tem que ser uma doação à sociedade. Né, e não um momento de, olha, eu vim aqui, fui eleito e agora eu vou melhorar de vida. Né, como a gente costuma ver, e é rotineiro isso. Planejamento de longo prazo. Não é razoável
né, que os mandatários do poder público improvisem quando cheguem lá. A gente viu o exemplo aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo a cidade ser praticamente virada do avesso para construir obras para um evento que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? Obras que deveriam ter sido feitas há 10, 15 anos atrás, de projetos que já têm mais de 40 anos, foram feitos há várias décadas, estão sendo executadas agora porque tem um evento daqui a 2 anos. Então, sem planejamento de longo prazo, não há como o país mudar o que ele é hoje. Agora, a parte muito importante. Todas essas ideias que a gente está colocando, elas estão refletidas no Estatuto, disponíveis para vocês consultarem na internet. É fundamental que quem queira participar do projeto, ou se não vai participar ativamente, vá se filiar, ou somente votar em algum candidato novo no futuro, que conheça profundamente o Estatuto, porque ele é diferente do Estatuto de todos os outros partidos. E por que ele é diferente? Os cargos legislativos têm um limite de 1 reeleição. A gente não acredita, já que a política é a doação, é um esforço de doação para a comunidade, a gente não acredita em alguém que esteja disponível para se doar à comunidade durante 40 anos. Não é razoável. Então, as pessoas devem passar pela política, doar aquele tempo, doar as ideias, doar o esforço, e seguir adiante. E deixar que outras pessoas venham fazer esse trabalho, baseado num planejamento de longo prazo, que vai ser menos dependente das ideias dessas pessoas e mais dependente da capacidade delas de executar. Dirigentes partidários não podem exercer mandatos legislativos. Quem está na administração do partido não pode se candidatar. Por quê? Para que essas pessoas elas não controlem o partido, e possam fiscalizar aqueles que elas ajudaram a eleger. Eu, particularmente, a minha motivação aqui é essa. Eu não tenho a mínima pretensão de ser candidato a nenhum cargo, mas terei o maior prazer em auditar aqueles que eu ajudar a eleger no futuro. A contribuição para o partido é um valor fixo. Ela não é um percentual sobre o salário. E isso é uma maneira de evitar com que a gente queira colocar pessoas em cargo-chave para poder se beneficiar disso e aumentar a renda do partido. Outra coisa muito importante, é uma distorção que a gente vê na política hoje, e talvez vários de vocês estejam se perguntando, por que a gente precisa de mais um partido político? Já tem 32 partidos. Por que mais um? Em que ele vai ser diferente? Essas são algumas ideias. E a outra é o seguinte, por que a gente tem 32 partidos? Por causa de uma coisa chamada fundo partidário. E que o Novo é radicalmente contra o fundo partidário, provavelmente vai utilizar a verba que vai receber do fundo partidário para fazer campanha contra o fundo. Porque a gente acredita que um partido só tem representação se as pessoas estiverem dispostas a doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro para o partido para que ele exista. Se isso não acontecer, é porque ele não tem representação política. E é por isso que hoje, quando vocês se inscreveram, a gente pediu uma doação, inclusive para perceber em que medida as pessoas estão dispostas a colaborar. A gente entende que muita gente não doou porque não conhecia o projeto ainda e que talvez faça isso numa outra vez. Porque a gente acredita que o partido não deve ser financiado com dinheiro de impostos. Ele deve ser financiado por aqueles que concordam com aquelas ideias. Independência na escolha de suplentes e vices. O importante aqui é que o partido tem liberdade para escolher o candidato principal ao cargo e escolher o seu vice, e as coisas não estão amarradas uma à outra. Compromisso do cumprimento de mandato. Ninguém pode abandonar o que foi mandatado no meio para exercer um outro cargo político ou para ir trabalhar no ministério ou numa secretaria. Compromisso formal de gestão e atuação legislativa. Todo candidato vai ter que firmar um compromisso formal e público para exatamente aquilo que ele vai fazer quando for eleito. Isso é fundamental. Isso vai evitar que as coisas sejam improvisadas e que seja exigido desse candidato um programa de governo e que ele vai ser eleito baseado naquilo e vai cumprir aquilo. Ficha limpa para candidatos e afiliados. Gente, não tem espaço para quem não cumpre as leis aqui. Nem para se filiar. Nem a contribuição de filiação partidária de quem não cumpre a lei interessa para a gente. A gente só quer aqui gente honesta e reta.
E era isso, né? Aqui estão as maneiras de você entrar em contato com a gente, o e-mail do partido. Eu recomendo que todo mundo que tem Facebook, que siga o partido no Facebook, porque é um instrumento de divulgação que a gente tem, né? Nós temos divulgação de ideias, fóruns de discussão online, seminários de formação e grupos de trabalho. E agora eu vou falar um pouquinho dos grupos de trabalho. Bom, tem um grupo de voluntários do Novo no Rio de Janeiro, que eu quero agradecer hoje, que foi organizou aqui o evento que vocês estão tendo. Ele é liderado pela Manu, que abriu o evento. E ele está aberto para que, se alguém quiser participar, pode entrar em contato. Tem um grupo de liberdade econômica e competitividade, que é liderado pela André Oliveira, que tem como objetivo estudar a complexidade que a gente tem hoje para exercer a atividade empresarial e trabalhar num programa que visa reduzir essa complexidade. Tem uma diretoria de eleição e gestão de mandatos, que o líder é o Gabriel Renault, né? Tem como objetivo formular os critérios para o processo seletivo para candidatos às eleições municipais. Como o Mota disse, o candidato tem que ter competência para exercer o que ele vai fazer, né? E a gente tem uma diretoria, não deu tempo porque quando o Mota passou, certamente vocês não perceberam, mas a gente tem uma diretoria exclusiva para selecionar quem vai ser candidato, como se a gente estivesse selecionando alguém para trabalhar para a gente, né? Já que a estrutura partidária visa selecionar essas pessoas e auditá-las, a gente não quer selecionar um candidato que não vai ter capacidade de exercer aquilo que a gente quer. Grupo de trabalho em sustentabilidade, cujo líder é o Ricardo Negreiros, tem uma experiência larga no assunto, né? Grupo de divulgação do Novo. Em escolas e universidades, a gente entende que hoje existe um problema nas escolas e universidades que tem uma orientação política que vai totalmente de encontro às ideias do partido, então a gente entendeu que esse é um grupo especial que a gente trabalhar. Tem o Lucas que está ali, que tem a missão de divulgar as nossas ideias nas universidades e escolas. O grupo de mobilidade urbana, esse grupo foi voluntário, porque é um problema grave da cidade que a gente mora, né? Ele é liderado pela Maria Fernanda. E o grupo de segurança pública, que é liderado pelo Marcelo Rocha. E essas são as formas de participar dentro daqueles valores, dentro daquelas ideias. Esses são os canais que vocês têm para participar e colaborar para que a gente possa, no futuro, construir programas de governo que venham a ser executados e atender a tudo aquilo que vocês querem. E é isso, gente. Agora a gente está aberto para perguntas.